Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Neste 7 de setembro, hoje quinta-feira, falando aí sobre o nosso grito dos excluídos e das excluídas, que ocorreu em vários locais, várias cidades, em especial São José dos Campos e também a capital São Paulo, cobertos aí tanto por mim quanto também por Ulisses, e vamos mostrar um pouco aí da repercussão e, claro, como foi aí o paralelo entre as duas cidades. No início, a cobertura aí feita em São José dos Campos, né, com as questões nacionais e também as particularidades da própria cidade, e na sequência também a problemática em São Paulo, retratadas aí nas entrevistas feitas por Ulisses Neto. Vamos que vamos, então, tocando o nosso barco nessa manhã especial de protestos, o grito dos excluídos dentro dos eventos oficiais do 7 de setembro. Amigos do podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, aqui no Grito dos Excluídos e das Excluídas, entre outras atividades nesse 7 de setembro. Ouvi aqui o ex-vereador e atual presidente do PT de São José dos Campos, Wagner Balieiro. Wagner, fala um pouco aí da questão do 7 de setembro e também do ato, né, que está acontecendo aqui, paralelo, né, ao oficial, digamos assim. Bom dia. A importância de estar aqui no 7 de setembro, primeiro, para que a gente possa, nesse desfile, também passar a mensagem da importância da democracia, da importância da gente construir um Brasil respeitando o diálogo, respeitando um projeto de país. Quando a gente fala de independência, que nem o presidente Lula colocou, é com soberania, união e democracia. É assim que a gente vai construir um país que realmente faça a inclusão social e que realmente possa ter a grandeza que o Brasil merece. E aqui em São José dos Campos, além de levar essa mensagem do presidente Lula, nós temos toda uma mobilização de setores sociais aqui da nossa cidade contra as posturas que a prefeitura vem fazendo na questão da política habitacional, na questão da falta de regularização, do problema da derrubada de casas sem ter uma opção clara para os moradores, de alternativas, coisas que o poder público poderia fazer, mas não faz aqui no nosso município. Então, junto do desfile, está aqui a manifestação do Grito dos Excluídos, que ocorre em todas as cidades do Brasil, e também tem os movimentos sociais fazendo a manifestação contra essa falta de política habitacional do prefeito e, ao mesmo tempo, esse terrorismo que ele faz nos bairros irregulares e que nós temos no município. E, Wagner, é possível um país ser realmente independente, sendo tão excludente, né? Principalmente com a política que a gente tinha até pouco tempo no nível nacional e agora no nível municipal aqui na nossa cidade? O nível nacional já está tendo a mudança, um processo de reconstrução, de luta aí para que a gente possa restabelecer no Brasil os mecanismos aí para tirar essas desigualdades históricas, essa fome e essa destruição que a gente viu nos últimos anos. A gente espera que, à medida que a gente tem isso acontecendo no nacional, isso vai sendo replicado também no municipal. Porque São José dos Campos seguiu essa linha de destruição que a gente viu acontecendo nos direitos da população a nível nacional. Então, essa luta continua aqui também. Perfeito. Valeu, Wagner. Falar aqui com o Vitor, do PCB de São José dos Campos, participando aqui do Grito dos Excluídos, né, e das Excluídas em São José dos Campos, e fala um pouco da importância do evento e também o simbolismo, né, ainda mais nesse 7 de setembro. Bom dia, camarada, bom dia para todo mundo que está ouvindo. A gente do PCB Reconstrução Revolucionária e a JC está aqui hoje na rua para fazer um enfrentamento, né, desse circo que a prefeitura monta, mas não só a prefeitura, isso é diluído em todo o Brasil, no sentido de tentar apagar o grito dos excluídos, né, que é a luta histórica do povo trabalhador, do povo marginalizado, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que nunca tiveram uma independência real, né, que sempre estiveram à margem da sociedade, fruto tudo de uma conciliação entre o grande capital, os empresários industriais, mas também o processo da não reforma agrária do nosso país, com os grandes latifundiários,
que fazem acontecer no nosso país há mais de 500 anos um massacre, não só um massacre físico, mas um massacre político-econômico, das vidas de todo o povo trabalhador, de todo o povo marginalizado do Brasil. Então nós estamos aqui para poder não deixar morrer essa data, para fazer o nosso contraponto, e acho que fica muito claro quando que tá, de um lado da rua tem os empresários, os generais, a prefeitura, e do outro lado estão os moradores das comunidades que tiveram suas casas derrubadas, o movimento popular da Associação de Favelas, e nós, os partidos que temos como tarefa histórica apoiar essa luta, travar essa luta e fazer um enfrentamento apontando para uma nova direção da sociedade, que para uma verdadeira independência da classe trabalhadora, que é a maioria esmagadora do nosso país, é preciso apontar na direção do socialismo e da Revolução Brasileira. Por isso, excluídos, excluídas, né? Aqueles que não estão, de fato, fazendo parte da política, né? Exatamente. Aqueles que mais ou menos são convidados a participar da política a cada 2, 4 anos nas eleições e tá bom, chega, né? E participa de uma maneira completamente apartada do que é, de fato, o verdadeiro movimento político, do grande capital, da luta de classe como um todo, né? Então, assim, a nossa participação aqui também é uma convocação para a nossa classe de fazer política, porque a nossa classe é o verdadeiro sujeito político que tem capacidade de transformar a sociedade, né? E é isso do 29º Grito dos Excluídos. Se você tem fome e sede de quê? Nós temos fome e sede de revolução, fome e sede de transformação social. Maravilha. Vitor, muito obrigado. Obrigado, camaradas. Até mais. Prazer. Aqui ao lado da Elaine do Banhado, nesse 7 de setembro, Grito dos Excluídos e das Excluídas. E os excluídos pelo sistema estão aqui firme e forte, né, Elaine? Isso, André, estamos aqui firme e forte, né, e gritando, né? É o 29º Grito dos Excluídos. Você tem fome e sede do quê? Eu tenho fome de regularização fundiária, eu tenho sede de justiça social. E aqui o prefeito ouvindo, né, bem diante do prefeito de São José dos Campos, para contextualizar aqui para os ouvintes, que é um dos que não está permitindo que essa fome seja sanada. Isso, a gente ganhou em primeira instância, né, regularização fundiária, e ao mesmo tempo ele age como se nada tivesse acontecido. Encaminhou para a segunda instância, né, e a gente está aguardando. Só que os serviços essenciais ele já deveria de ter cumprido com urgência e até agora nada. A gente está completamente escuridão, né? Perfeito. Elaine, muito obrigado. Obrigada a você, André. Você conhece o Cid? O Faz Tudo? Eu não vou nem falar no Queiroz. Sabe o doutor Cid? A Michete é outra coisa. Bananinha, a Vivenda da Barra, aquele monte de fuzil na Vivenda da Barra. E quem paga é lá na Maré. A Maré é que paga. E a Vivenda da Barra cheia de fuzil. Derruba 651 com esse fuzil, Anderson, vai! E Praia Grande do vice-governador. E a Praia Grande do vice-governador. O Anderson quebra barraco. Anderson, o Felício tá lá na Praia Grande enrolado. Esse é o Brasil do faz de conta. E quem paga é a comunidade da Maré. Quem paga é os pobres. Quem paga é a Cracolândia. Mas a Badia está lá na prisão de luxo, nos Estados Unidos. Não podia perder a oportunidade, sempre ouvir a Ângela aqui dos movimentos sociais, né? Nesse 7 de setembro, paralelamente nossa manifestação aqui do Grito dos Excluídos e das Excluídas, né? Nesse país excludente, nesse país que latifundiários mandam e mães Bernadette são mortas, né? Fala um pouco sobre essas questões, Ângela. Oi, obrigada, um prazer sempre estar aqui com vocês, mais uma vez, essa imprensa que não nos deixa ficar na solidão. Hoje é o 29º Grito dos Excluídos, há 29 anos nós estamos na rua gritando por direitos. Direito de ser ouvido, direito de ter onde morar, direito de não morrer. Como ele falou, a mãe Bernadette, uma pessoa que tinha escolta e ela foi morta. Então os negros já é um dado do IBGE. São os que mais morrem, os que mais são vítimas da polícia e do Estado.
esse Estado que tem esse racismo estrutural em cima da população negra. E é possível ter democracia num país com tanta exclusão? Olha, democracia não, mas temos que ir para uma luta mais forte, pela revolução. Estancar, acabar, excluir esse capital que tanto mata. Ângela, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom feriado para vocês. Depois nós vamos para o nosso. Fechar aqui então esse dia, né? O grito dos excluídos e das excluídas no nosso 7 de setembro. Ouvir o professor e ambientalista aqui, o poeta Moraes. Moraes, que achou aí do evento? Achei oportuno, uma vez que a população veio à praça, a praça é pública, né? E nós vivemos uma democracia, foi uma conquista nossa, e creio que foi extremamente importante a presença dos diversos setores da sociedade civil, demonstrando às autoridades a sua mais profunda insatisfação, principalmente com a Lei 651/2022, que é uma lei cruel, principalmente para as populações periféricas. Os bairros regulares, são mais de 200 bairros regulares, numa cidade riquíssima. É a terceira cidade mais rica do interior do Brasil, tem um PIB da ordem de 39 bilhões de reais. E é lamentável que grande parte desses bairros estejam em situação irregular. Uma cidade bilionária como São José dos Campos tem a obrigação de solucionar esse problema. Então eu creio que essa manifestação aqui, Praça Pública, foi extremamente importante para dar uma demonstração do quão a sociedade tem o direito de se manifestar, tem o direito de exigir qualidade de vida, tem o direito de exigir educação para todos, saúde para todos, habitação para todos, esporte, lazer e cultura para todos, meio ambiente para todos, saneamento básico para todos. Então eu creio que essa mobilização foi extremamente importante para que efetivamente as autoridades, para que a cidade como um todo tenha percepção que há um grau enorme de insatisfação, uma cidade tão rica, tão promissora, que poderia reverter tudo isso em benefício desta população que sofre os efeitos colaterais dessa condição extremamente desigual e, sobretudo, dessa injustiça social que caracteriza, né, a administração de São José dos Campos. Então, eu creio que essa mobilização, ela efetivamente deu um recado para a Prefeitura, deu um recado para os vereadores da Câmara Municipal, do qual é necessário que eles façam por merecer, né, a confiança que a população depositou neles, votando neles, e não voltando contra os interesses mais legítimos, as aspirações mais legítimas da população. Maravilha, poeta Moraes, muito obrigado. Eu é que agradeço, e nós estamos sempre aí, né, lutando para que haja, evidentemente, justiça social, para que todos possam se beneficiar e para que todos possam ser mais felizes. Afinal de contas, nós estamos aqui nessa vida para nós sermos felizes. Nós buscamos isso com o ex-presidente. Muito obrigado. Eu vou pra rua, não abro mão, por emprego, saúde e educação. Eu vou pra rua, não abro mão, por emprego, saúde e educação. Hipocrisia! Prefeito salvar na comunidade, matar pobre, favelado!
educação. Boca de bom moço não. Prefeito hipócrita. Eu tô aqui com a Débora Lima, coordenadora nacional do MTST. Eu queria saber quem que são os excluídos por quem a gente está na luta hoje. Quem são os excluídos e também quais são as lutas, quais são as políticas, as pautas que a gente tem que conscientizar a população de que vale a pena lutar. Hoje, infelizmente, ainda os excluídos são o povo trabalhador, o povo negro, a mulher preta que mora na periferia. Esse é o grupo que hoje a gente está aqui na rua para gritar essa independência que não existiu e que se sente excluído dessa independência. Então, hoje a gente está aqui na rua para reivindicar realmente, de fato, uma independência que nos contemple. A gente vive num país onde existe um arrombo enorme de ausência de políticas habitacionais. O último governo, desgoverno, que foi o governo do Bolsonaro, retirou conquistas importantes da classe trabalhadora. E hoje a gente está com um desafio com esse novo governo Lula, tentando reconstruir essas políticas, mas ainda assim a gente sabe que falta muito para realmente, de fato, a independência do povo brasileiro, da classe trabalhadora, do preto, da periferia, ela realmente, de fato, se conclua. Então, a nossa luta hoje é para exigir os direitos, a moradia para todos, comida no prato para todos, uma saúde de qualidade para os nossos, que a gente sabe que está muito difícil, uma educação de qualidade e uma vida melhor. Então, o grito dos excluídos é desse povo, do povo preto, do povo trabalhador, do povo da periferia. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Sidney, da ULCM, também é coordenador da CMP e da União. E eu queria saber, pela ULCM, principalmente, quem que são os excluídos, pelos quais a gente luta, quem somos e quais são as lutas que a gente está defendendo hoje? Qual exatamente são as principais pautas que a gente está lutando? Primeiro o tema, hoje é o 29º grito do Dia dos Excluídos. O tema é você tem sede e você tem fome do quê? Então a CMP ela sai nas ruas todo 7 de setembro para dizer que a falta da moradia, a falta da educação, a falta de uma pauta de mulheres, a falta do meio ambiente, enfim, a Central do Movimento, ela organiza e reúne todos esses segmentos, A ULCM, que é filiada à Central de Movimentos Popular, é a União dos Movimentos de Moradia, a sua pauta geralmente é a moradia, porém, a moradia, ela vai além de tudo. Nós temos um lema que se diz, a moradia é a porta de todos os outros direitos. Então, nesse momento, a gente clama e grita para permanecer a democracia nesse país. Então, a gente está dizendo que gritos excluídos é exatamente isso, é o grito de quem necessita da casa, da educação, da saúde, da habitação e, essencial, antes de tudo, a democracia. A democracia é o berço de um país que se possa ser digno com o seu povo. Então, a ULCM, seus 32 anos de luta, desde o primeiro ato, a gente participa do Dia do Grito Excluído. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Carla, da Leste 1, Movimento Sem Terra Leste 1, e eu queria saber quem que são os excluídos hoje, pelos quais a gente está lutando. Quais são as pautas, as políticas que a gente está lutando? Qual é o contexto do ato de hoje para vocês? Hoje nós estamos em busca de direitos e da dignidade do povo, referente à educação, à justiça, às terras, à arte, à comida, aos direitos das mulheres. E principalmente nós, todos os movimentos dos Sem Terras, estamos aqui em busca da moradia digna e queremos que tenha uma visão maior referente a esses diversos empreendimentos, essas residências que estão desocupadas, porque o número de moradores de rua é muito grande. Então eu acho que nós precisamos começar a ser enxergados, ao invés de realmente ser excluídos. Então hoje é por isso que nós estamos aqui lutando. Beleza, obrigado.
Eu estou com o Roberto Santos aqui, do Movimento de Moradia Vermelho para Lutar, da CMP também. E eu queria saber quais são os objetivos da organização de vocês com relação a esse ato aqui. Quais são as pautas dos excluídos que devem ser defendidas nesse dia da independência? A primeira coisa, eu quero te falar o seguinte: não há independência sem liberdade, não há independência sem direitos. Então, o Grito dos Excluídos, o que é que ele coloca para fora todas as mazelas sofridas por esse país no decorrer desse século inteiro, inclusive a pior parte foi nesse último governo, que realmente os excluídos ficaram mais excluídos cada vez mais. Correto? Essa é a primeira coisa na pauta. E a segunda pauta, nós queremos ver o Bolsonaro preso para ele pagar por tudo que ele fez por essa população que hoje está muito mais, multiplicou, triplicou a quantidade de excluídos, incluindo pessoal em situação de rua, a questão da drogadição, a questão da moradia, a questão da saúde pública. Então tudo isso que você faz nesse bojo, você começa a ter uma noção do tão nefasto que foi para a população negra, pobre e periférica. Então o Grito Excluído ele simboliza muito isso, né? Esse direito que nós estamos reivindicando para dar continuidade a isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Bia Carvalho, da Consulta Popular, também do Levante Popular da Juventude, mas eu quero saber, pela Consulta Popular, quais que são os excluídos pelos quais a gente está lutando aqui hoje? Quais são as pautas, as lutas prioritárias que a gente devia conscientizar a população nesse Dia dos Excluídos? Bom, eu acho que o Grito dos Excluídos é uma luta muito histórica que a gente constrói há milhares de anos, e os excluídos no Brasil são vários, diversos, mas se a gente olhar um pouco a situação que a gente está vivendo, a gente está num Grito dos Excluídos que é o primeiro do governo Lula, então ele é um Grito dos Excluídos onde a gente está um pouco melhor posicionado, onde a gente parou de combater um tipo de fascismo que estava colocado no governo, mas é um Grito dos Excluídos que a gente também tem que pedir por justiça, por todos esses anos que o Bolsonaro destruiu a vida dos brasileiros, todos os crimes que ele cometeu, mas também um grito que a gente segue pedindo por direitos, porque tem vários que a gente precisa retomar, então a gente precisa revogar as reformas que vieram acabando com os direitos do povo brasileiro, então a gente sabe que tem muitos avanços para a gente seguir fazendo, então a gente pede por justiça e a prisão do Bolsonaro, mas a gente também pede pelos nossos direitos, a gente pede por paz para que a população negra, pobre, periférica pare de ser assassinada no nosso país, porque é isso, a gente tem problemas que estão enraizados na nossa sociedade e o Grito dos Excluídos precisa combater isso também, então a gente está aqui em conjunto com os movimentos populares construindo essa grande manifestação para a gente poder dizer que a gente tem sede, tem fome de justiça, a gente tem sede, tem fome de direitos e a gente tem sede, tem fome de paz para que a gente possa lutar, para que a gente possa construir um Brasil que seja mais soberano, que tenha paz, que tenha direitos para os trabalhadores. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Wagner, da torcida do Clube Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense Antifa. Eu queria saber quem que são os excluídos que precisam ser incluídos? Quais são as lutas que a gente precisa defender hoje? Primeiramente, em torcida organizada, eu acho que a igualdade para todos. A igualdade de torcer, a igualdade de pessoa, porque a exclusão não combina com o torcedor no público que a gente carrega nos estádios. Temos que ser todos iguais, creio. É o nosso grito dos excluídos e excluídos. Eu estou aqui com a Miriam, da coordenação estadual da CMP de São Paulo. Eu queria saber quem são os excluídos, por quem a gente está lutando aqui, e quais são as políticas, as lutas que a gente está defendendo aqui nesse Grito dos Excluídos. Olha, os excluídos são todos os brasileiros que estão à margem, que estão fora do orçamento, que recebem mal, que não ganham nem para comer, que estão nas palafitas, que estão nos quilombos à mercê, os
povos originários, o povo sem teto, o povo de rua, as mulheres que são violentadas, os negros que são violentados. Então todos esses e essas são os excluídos e as excluídas. E as nossas defesas e o nosso tema hoje, que a gente tem muita fome, muita sede de garantir a justiça, o direito, colocar o trabalhador no orçamento brasileiro, fazer com que a renda seja melhor distribuída, fazer com que a soberania alimentar, a soberania do país seja respeitada, que as pessoas possam comer, que as pessoas possam comer de qualidade, possam trabalhar. Então essa é a nossa defesa. E acima de tudo, colocar o maior genocida na cadeia, Bolsonaro. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Jean do MST, imigrante haitiano. Eu queria saber quem que são os excluídos de hoje? Por quem a gente está lutando? Porque haitiano, tudo o pessoal está aqui hoje, está fazendo marcha para fazer o pessoal que mora com o casa. O pessoal tem um terreno, o pessoal estava aí, o terra, abriu um pouquinho para construir. O pessoal construiu mais ou menos, tem pessoa que ficar 2 anos, tem pessoa que ficar 4 anos, tem pessoa que ficar 5 anos com terra. Depois tem pessoal com saber estar falar, o terra o dele. Gente, pode ajudar a organização, porque a organização tem problema para o pessoal que falou terra e terra dele. A organização para ajudar você também, todo mundo. Vamos ajudar a organização. Fechou, obrigado. Eu tô aqui com o Jadir, do movimento Atingidos por Barragens. E eu queria saber quem são os excluídos pelos quais a gente está lutando aqui hoje. Quais são as pautas, as lutas que a população precisa conhecer para se mobilizar por um Brasil melhor? Olha, no 7 de setembro aqui em São Paulo já é histórico acontecer o grito dos excluídos e das excluídas. Esse ano o lema, você tem fome e sede de quê? Então, o povo precisa, para sobreviver, uma vida digna, precisa de moradia, precisa ter energia, água, casa para morar. Então precisa ter os bens, a água. Inclusive esse ano está acontecendo um plebiscito de contravenda da Sabesp, contravenda do metrô, da CPTM, e o povo quer sempre melhorar de vida para ter melhores condições de vida. E o grito todo ano traz esse lema. E esse ano o lema é: você tem fome e sede de quê? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Ivanete, da MMLJ, também da CMP. Eu queria saber quem são os excluídos, né? Que a gente está aqui na luta por eles. Quem são os excluídos e quais são as pautas que a gente tem que lutar hoje nessa manifestação e para conseguir que o Brasil de fato avance na inclusão de todo mundo que precisa ser incluído. Os excluídos são aqueles que muitas vezes procuram comida para pôr no prato para os seus filhos e não tem. Os excluídos são aqueles que têm que escolher entre pagar aluguel ou comer. Os excluídos são aqueles que não têm condições de pagar uma moradia e precisa ser empurrado para a situação de rua e na rua. Excluídos são aqueles que precisam de ter acesso à saúde, à educação, à creche para os seus filhos e não tem. Então hoje nós estamos aqui na rua dizendo que nós temos sede, nós temos fome de justiça, de igualdade, tá certo? Contra a privatização da Sabesp, contra o genocídio, contra a criminalização dos movimentos sociais, contra o preconceito racial. Tudo aquilo que nos atinge e que nos exclui de um direito e que nos viola dos nossos direitos, a gente tem sede, nós temos esse direito de ir e vir, né?
Então, por isso que nós estamos aqui hoje, na 29ª Grito dos Excluídos, para dizer que enquanto nossos direitos não vier, a nossa luta vai continuar e nós vamos para a rua e a gente vai fazer as reivindicações. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Tâmia, da CEPROSIG, da CMP também. Eu queria saber, né, principalmente vocês da CEPROSIG, quem vocês acham que são os excluídos, né, por quem a gente está lutando aqui hoje? E quais são as lutas que são prioritárias para a gente falar para a nossa população nesse grito dos excluídos? De forma social, é importante deixar claro que a classe excluída é literalmente a classe que não tem acesso, né, à qualidade de vida, à qualidade social de entretenimento. Então somos mais pobres, né? A gente está na luta em propósito disso. E a luta em si, ela existe para o propósito de uma moradia digna, saúde digna, coisas que a gente tem acesso mediante os nossos esforços como trabalhadores também, né? Então acredito que seja esses os maiores focos. A moradia, a saúde digna e acessibilidade, né? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, pelo PT, está sofrendo suas perseguições lá na Assembleia Legislativa, né? Enfim, eu queria saber quem são os excluídos que a gente está lutando aqui hoje, porque a gente luta. E quais são políticas, quais são as lutas que a gente precisa levar para a população, a importância delas, né, nesse ato. Os excluídos do dia de hoje são as crianças chacinadas na Praça da Sé, na Candelária, invisibilizadas e aprisionadas na FEBEM. São as crianças que sobreviveram e foram assassinadas agora no Guarujá depois de velhas. São as crianças que viraram adultas e foram aprisionadas nas senzalas modernas, nas masmorras do Estado brasileiro, que sempre escolheu o povo preto como alvo. O grito dos excluídos é o grito, sobretudo, dos que morreram, dos nossos ancestrais. É o grito da história, mostrando que por detrás do Estado oficial, da independência oficial, há um povo que grita, desde o quilombo dos Palmares, por liberdade, por independência. Ela ainda não chegou, mas nós estamos cada passo mais próximos. E temos fé, temos perseverança. Sabemos que a tarefa é de longo prazo e caminhamos com um sorriso no rosto, porque a vitória é certa. Eu estou aqui com a Tássia, da coordenação estadual do Rua, do coletivo Rua, né, da insurgência, pessoal. Eu queria saber quem são os excluídos hoje, né? Por quem a gente está lutando? Qual é a luta? Quais são as pautas principais que vocês veem que são importantes de ser trazidas para a população aqui hoje? Acho que quando a gente pensa nos excluídos, na verdade, a gente poderia dizer que a gente está praticamente pensando nos 99%, né? Que a gente diz. A gente sabe que o capitalismo é um sistema muito, absolutamente desigual e que usa, inclusive, das desigualdades para se construir e se perpetuar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da negritude, das mulheres, das LGBTs, da classe trabalhadora, da juventude precarizada, são da população, dos povos originários, eles são os excluídos que nunca tiveram direito de verdade ao Brasil, a terra, a moradia, a educação, a renda, uma vida digna, um futuro, né? A gente fala de um coletivo de juventude, a gente viu aí nos últimos anos todos os nossos direitos sendo arrancados, as perspectivas de futuro da juventude. Então, na verdade, a maior parte da população, eu diria, que faz parte dos excluídos, né? A gente acha que todos os anos a importância desse ato é lembrar justamente que a independência do Brasil veio para muito poucos, na verdade, o que a gente chama de independência num país em que a democracia é tão frágil, em que os nossos direitos são tão facilmente arrancados, que é uma parte gigantesca da população vive na situação que vive ainda, mesmo que a gente veja agora um pouco de perspectiva de melhora, mas ao mesmo tempo essa perspectiva de melhora depende do povo seguir organizado na rua, ocupando esses espaços, por isso que a gente acha que é tão importante estar aqui e continuar nas ruas mesmo, numa perspectiva de um governo mais aberto, mais progressista, mas ainda assim vai depender de muita luta para que a gente consiga seguir avançando. Beleza, obrigado.
Eu estou aqui com a Cibele, da FUB, acabou de fazer uma fala aqui, e eu queria saber por quem a gente está lutando hoje nesse Dia dos Excluídos e quais são as lutas, as políticas que a gente tem que defender nesse momento aqui. A gente está aqui no Grito dos Excluídos para falar que a população, a maior parte do povo brasileiro, que é excluído hoje dos espaços de poder, é excluído das decisões, da economia muitas vezes, não tem que ser excluído. É absurda essa desigualdade social e é o contraponto à independência. Independente de quem para quê? Essa independência sem soberania popular. Eu estou aqui com a Marlene, metroviária e da Marcha Mundial das Mulheres. Eu queria saber, para vocês, qual que é a importância desse ato de hoje? Quais são os excluídos pelos quais a gente está lutando aqui? E o que a gente está reivindicando nesse dia de luta? Olha, independência só pode acontecer se as pessoas realmente tiverem condição de ter independência. Nesse sentido, principalmente as mulheres, com as duplas, triplas, jornadas de trabalho que elas têm todos os dias. Então, assim, a pessoa só vai ter liberdade se ela tiver autonomia. A pessoa só vai ter liberdade, principalmente as mulheres, se elas conseguirem ter uma carga de trabalho menos pesada. Para isso, elas têm que ter aquelas coisas que são garantidas na Constituição, mas que no dia a dia acabam não acontecendo de fato, como a questão da saúde, como a questão da educação, como a questão do cuidado. Elas têm que ter mais tranquilidade para tocar suas vidas, como todo mundo, né? Então, assim, pra gente, o dia de hoje ele é muito importante para dizer: liberdade é ter garantia de direitos, liberdade é ter autonomia, liberdade é ter condições de uma vida digna. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Barão da MLC e eu queria saber quem são os excluídos aqui, por quem a gente está lutando, né? E quais são as lutas que a gente precisa conscientizar a população que precisam ser feitas. Bom, as pessoas que são excluídas são segmentos sociais vulneráveis, população negra, deficiente, morador em situação de rua, LGBT, mulheres em situação de violência, idosos e aqueles que votam nos parlamentares e eles assumem as cadeiras e esquecem da gente. Somos nós. O que nós temos que fazer é uma reforma eleitoral. Deputado ganha, senador ganha, vereador ganha, e esquece o povo. E está levando salário e nós passando fome. É isso. Beleza, valeu.